Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da equipe do Eu Sou Android e hoje trazendo para vocês mais um review bem interessante aqui que é do Blue Life Peer XL. É isso mesmo, Blue Life Peer XL, para facilitar o processo do nome, beleza? Então aqui eu vou chamar ele de XL para facilitar todo o processo. Bom, ele é um aparelho que conta com especificações muito interessantes, né? Especificações top de linha e tem alguns recursos bem bacanas que vale a pena conferir. Então vem comigo e vamos acompanhar todas as especificações bem detalhadas aí, beleza? Bom, vamos começar falando aqui então do design do aparelho, né? Como vocês podem ver, é um aparelho bem grande, ele cabe aqui na mão, mas sobra um pouco de espaço. Ele é um aparelho extremamente grande, eu consideraria ele já um phablet, mas né, ele ainda se encaixa muito bem na mão, tem uma pegada legal. Para quem gosta de digitar com o aparelho aqui na vertical, é bem tranquilo porque tem uma boa pegada aqui embaixo e você consegue digitar facilmente aqui utilizando apenas os dedões aqui no caso. O aparelho ele é bem fino, como vocês podem ver, né? Tem poucos detalhes aqui do lado, não tem nada muito chamativo, digamos assim. Apenas a câmera, que ela é um pouco saltada aqui, né? Mas não atrapalha muito. Como vocês podem ver, não é muita coisa o que ela sobressai aqui. Aqui do lado tem os botões de volume, né? Aqui do lado aqui tem botão de volume. Até o final aqui, mais nada. Aqui embaixo estão as saídas de som, certo? De um lado e do outro. Um microfone para captação. E aqui a saída micro USB para carregamento do aparelho e também para transferência de dados. Então aqui estão as entradas e o microfone. Aqui deste outro lado, apenas uma entrada aqui para micro SIM, né? O tipo de chip que ele usa é o micro SIM. Aqui em cima, entrada para fone de ouvido. E aqui o botão de ligar o aparelho. O botão que liga o aparelho está aqui em cima. Na frente dele aqui você conta com câmera frontal. Vou desligar a tela. Aqui tem uma câmera frontal. E aqui a saída de som. Aqui embaixo, né, como vocês podem ver, tem apenas os botões Home, Voltar e dos aplicativos recentes, que aparece apenas quando você toca nele ali, é bem fácil de utilizar. Aqui atrás tem a câmera e um microfone para captação de som também, né? Obviamente. Aqui tem a câmera de 16 megapixels e flash de LED. Aqui embaixo também não tem nada, apenas indicando aqui a marca, o selo do aparelho, né? E aqui essa versão que nós recebemos é de 32 GB de armazenamento. Então, quanto ao design do aparelho, é um aparelho bem interessante, né? Ele aproveita bem o espaço aqui, deixou bordas aqui em cima para a câmera e aqui embaixo para os botões, né, que nós utilizamos normalmente. Falar um pouquinho aqui agora da versão do Android que vem com ele, que é a versão 4.2.2. É uma versão até recente, né? Vem com Android Jelly Bean, mas eu creio que para um aparelho desse porte, com as especificações todas que ele tem, que é bem top de linha, poderia vir um pouco mais atualizado. Ainda não tem nenhuma atualização disponível aqui para ele, mas também isso não é um problema. O Android Jelly Bean funciona perfeitamente, né? Não tem grandes travamentos, grandes problemas, né? Aqui na interface do fabricante, como vocês sabem, a Blue ela se baseia um pouco na Home UI, então ela muda um pouco. Você não tem um botão Home que vai acessar o menu de aplicativos. Em sim, é tudo aqui jogado aqui na tela inicial. Você liga o aparelho, vai se encontrar aqui na tela de desbloqueio, desbloqueou, pronto. Já encontrou aqui todos os seus aplicativos, basta ir deslizando para o lado. Bom, vamos falar aqui então das especificações gerais do aparelho. Esse aqui é um aparelho com processador Qualcomm Snapdragon 800, rodando aqui a 2.2 GHz quad-core. Ele proporciona um bom desempenho para multitarefas, para jogos, aliado aos 3 GB de memória RAM que ele tem, e para jogos a GPU Adreno 330 é mais que suficiente para tudo que ele
proporciona e para tudo que o aparelho se propõe a rodar, ele consegue atender de forma brilhante. É uma forma que você vai jogar sem nenhum problema, sem nenhum lag. Isso eu gostei muito no aparelho, me chamou muito a atenção. A tela dele é uma tela de 5 polegadas, 5.5 polegadas. O HD é uma tela 1920 por 1080 pixels com densidade de 480 dpi. É uma densidade muito boa, ou seja, aquela resolução de boa qualidade, digamos assim. Você não vai ver pixels espalhados pela tela enquanto você joga ou enquanto você vê um vídeo, vê um filme. Não vai ter esse problema. Então os 3 GB de memória RAM, o processador de última geração, vai ter aí bom desempenho em tudo que você quiser rodar nele. Sem contar que a tela dele também é Gorilla Glass 3, então isso eu achei um ponto bem interessante. Falar aqui um pouquinho da câmera. Esse aparelho aqui tem uma câmera muito boa aqui, a câmera dele é 16 megapixels, né, com flash de LED, e a resolução para gravação de vídeo é boa, ele grava em Full HD 30 fps por segundo, né, 30 frames por segundo no caso. Aqui a câmera frontal é de 8 megapixels e grava em HD. Também as duas apresentam boa qualidade, vai depender muito da iluminação. Aqui com o flash ativado, quando os objetos estão muito próximos, você vai perceber que ele estoura muito, ou seja, fica muito claro alguns objetos e os outros ficam muito escuros. Então isso eu achei que fosse um problema, um ponto negativo. Para captação de vídeo é muito bom porque ele tem o microfone bem aqui em cima, né, o que proporciona qualidade de áudio muito boa no aparelho. Então, para gravação de vídeo e para as fotos também, ele proporciona fotos de boa qualidade. Só não pode chegar muito próximo, que isso pode atrapalhar um pouquinho as suas imagens aí. Se você chegar muito próximo com o flash ativado, pode ser que atrapalhe um pouco. Mas ele tem estabilização digital e o flash, como eu já disse, é um flash de LED, proporciona boa qualidade nas fotos quando você está um pouco mais distante. Ou seja, o flash vai ajudar você na maioria dos casos, como vocês devem estar vendo aí nas fotos. Ele vai ajudar sim na maioria dos casos, mas se você aproximar muito, ou seja, cerca de 20, 30 centímetros, pode atrapalhar sim, vai atrapalhar um pouquinho ali na imagem. Falar um pouquinho da saída de som desse aparelho. A saída de som, por incrível que pareça, ela está aqui, ó, na parte inferior do aparelho. Isso daqui proporciona boa qualidade de som, né, quando está executando um vídeo ou quando você está escutando uma música. O som sai muito bem aqui, é um som bem limpo, bem acentuado, eu diria, né? Ele não força muito nem para grave nem agudo, então ele fica com uma boa qualidade aqui nas saídas de som. Aqui em cima também tem a saída de som para ligação, né, no caso, e você tem boa qualidade de som. Missões, cada um com um tipo de missão diferente. Você pode desbloquear também personagens diferentes. Em algumas você vai correr pelo tempo, outras apenas por objetivo. Então é um jogo bem interessante que tem várias missões. Bom, como vocês podem ver, dependendo da forma com que você segura o aparelho, isso pode ser um pouquinho difícil de você pegar um som com melhor qualidade, porque ele fica bem aqui. Então se você está jogando, geralmente eu uso dessa forma. Então eu perco um pouco a qualidade dessa saída aqui. Ou seja, eu perco um lado do som, digamos assim, né? Mas depende muito da forma com que você manuseia o aparelho. Se você geralmente ouve música assim ou utiliza o aparelho dessa forma para ver vídeos assim, não vai ter problema algum. E o fone de ouvido também tem um som muito limpo, muito claro, assim você não vai ter problema. Aqui também fica na parte superior, o que facilita um pouco, na minha opinião. Ele ficar aqui em cima ajuda bastante na saída, né? Quando você coloca o aparelho, você pode colocar em pé, no bolso ali, e não vai ter problema algum com fone de ouvido que tem boa qualidade de som. Bom, para nós falarmos que esse aparelho aqui pode ser comparado com um dos melhores do mercado, igual nós já testamos aqui o HTC One M8, igual tem o Galaxy S5, como que nós utilizamos para fazer essa referência? O AnTuTu Benchmark, o Epic Citadel, que é um benchmark para jogos, e o Vellum, que mostra como que ele abriria páginas da internet, HTML5 e todos os tipos de páginas. Então ele calcula mais ou menos dessa forma. No AnTuTu Benchmark ele atingiu essa pontuação aqui, ó, 40.800
14.835. É uma boa pontuação. Vou mostrar aqui para vocês a posição, né, que ele fica aqui. Ele fica aqui na média, né, entre os melhores do mundo. Aqui tem o HTC One M8, né? Como nós vimos, o M8 ele ficou na média de 44 mil pontos. Esse aqui está em 40.835. É uma boa pontuação. Se nós compararmos ele com os outros aparelhos, igual o HTC One M8, ele chega a ganhar em muitos aspectos. Como nós vimos aqui, 40 mil pontos é uma boa pontuação para o aparelho que traz essas especificações e pelo preço que ele está aí no mercado, que nós já vamos falar. Aqui, um outro aplicativo que nós utilizamos para testes é o Epic Citadel. Ele mostra um pouquinho de como seria o aparelho rodando em jogos. Este aqui foi o resultado, né? Ou seja, uma média de 61 FPS, né? Quase 62 aí, rodando em Full HD, 1920 por 1080. Ele até mostra aqui High Performance, ou seja, performance muito alta quando você se trata em jogos, você está jogando, ele vai ter essa qualidade de tela com 60 FPS. Nós chegamos a testar o HTC, ele deu em média 59, 60, ou seja, está na mesma média. Se você for comparar os dois aparelhos, tem uma qualidade gráfica excelente, você não vai ter problemas quando estiver jogando. E aqui no Velamo também fizemos alguns testes com ele, ele se saiu bem em todos os testes, né? Vamos mostrar aqui algumas comparações. Ele ficou também entre os melhores aparelhos. Aqui vocês podem ver o HTC One M8, OnePlus One, e o XL está aqui, ó, logo abaixo com uma boa pontuação também, né? O HTC M8 ficou com 1869 e aqui ele ficou com 1720. Então tem uma boa pontuação. Ele ganhou aqui de acordo com o Velamo, tá? Ganhou aqui do LG G3 e do S5, o Nexus 5 também ficou para trás. Então aqui todos os resultados do aparelho, ele se saiu muito bem, né? Na parte metal aqui, que é um teste do Velamo, ele também ficou um pouco mais acima. Então aqui são testes que mostram como o aparelho sairia abrindo páginas da internet, executando gráficos dentro do navegador. Tudo isso ele se saiu muito bem. Bom, vou mostrar aqui para vocês então como que o aparelho vai trabalhar rodando o jogo de fato. Nós vimos ali nos testes que ele tende a rodar muito bem os jogos, né? Eu estou utilizando aqui Asphalt 8. Nós vemos se ele vai ter algum lag, algum travamento, coisas do tipo. E outra coisa que nós utilizamos é o acelerômetro, que algumas pessoas perguntam, né, se o aparelho tem. Nesse caso é um aparelho bem top de linha, então conta com praticamente todos esses recursos, como o acelerômetro, giroscópio, NFC, tudo isso o aparelho tem. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, nenhum lag até o momento, e a qualidade da tela é uma coisa que ajuda muito para jogatina ser cada vez mais interessante. Não, executei uma manobra ali que talvez poderia dar um lagzinho, que no meu Moto X mesmo às vezes acontece quando eu estou fazendo essas manobras, ele dá engasgadinha em algumas situações. Ou em alguns outros aparelhos, quando executa essas manobras assim, ele costuma travar, mas esse daqui está executando super bem. Vou mostrar aqui também como que o aparelho vai se comportar aqui no Modern Combat 4. Esse aqui não é um jogo tão recente, mas se antes que vocês perguntem aí por que não testou no Modern Combat 5. Bom, assim que eu abri a Google Play para instalar o Modern Combat 5, a própria Google Play falou que o aparelho não era compatível com aquela versão do jogo, né? Mas eu procurei ali pela internet e encontrei sim o aparelho rodando sem nenhum problema. Eu só não instalei mesmo porque a Google Play falou que não era compatível, mas como vocês podem ver pela GPU dele e notificação interessante, pela GPU dele e tudo que nós estamos testando, tanto com aplicativos ou em jogos, ele não vai ter nenhum problema para rodar nenhum jogo da Google Play. Ele vai ser fascinante em todos eles, eu creio. Então aqui na questão dos jogos nós não tivemos nenhum problema, nenhum lag, nenhum travamento, nada que pudesse atrapalhar ou falar mal do
aparelho nesse quesito. Então, na situação de jogar com o aparelho, né, aqui proporcionou uma boa pegada. Como vocês podem ver, o aparelho se encaixou legal aqui na minha mão e fica fácil com a tela grande assim, fica bem interessante para jogar com ele. Bom, depois de tudo isso, não podia deixar de falar da bateria do aparelho. Ele aqui, com o uso mais intenso, ele ficou em média de 16 horas e com o uso um pouco mais moderado, ficou em média de 22 horas sem carregar. Aqui, como vocês podem ver, ele está ali 5 dias, 22 horas. Esse é o tempo que eu utilizei ele, né, mas com menos frequência, então ele não foi tão esforçado, não foi tão exigido durante esse período. Mas a bateria dele em média dura aí 16 a 22 horas dependendo do uso. Se você não utilizar muitos vídeos ou ficar jogando muito no aparelho, ele com certeza vai durar um pouco mais, né? Vai ficar ali na média de 22 horas. Mas ele conta também com alguns recursos para você reduzir um pouco o consumo da bateria, como tem aqui o Power Manager. Você pode controlar a bateria e reduzir. Aqui você pode fazer a visualização do consumo, né? Celular em standby, foi o que gastou mais. E você pode entrar no modo Save Mode, que ele vai reduzir o consumo da CPU e vai proporcionar maior tempo de bateria. E isso é bem interessante. Esse modo de economia de bateria ajuda bastante. Ele reduz o uso do CPU, reduz o acesso aos aplicativos em segundo plano, então proporciona uma bateria mais duradoura. A bateria dele é uma bateria de 2.500 mAh, né, como eu já falei do tempo que ela dura aí, e não é removível, tá? A bateria dele aqui não é removível, é um aparelho praticamente lacrado. Os encontros aqui são bem finos, não tem como você tirar nada aqui. Um dos pontos que chama muito a atenção deste aparelho é o preço dele. Ele pode ser encontrado aí nas lojas em média de R$ 1.100, R$ 1.100 a R$ 1.250 até R$ 1.300 você vai encontrar esse aparelho aí nas lojas. Agora, gostaria de citar aqui os prós e os contras que nós encontramos neste aparelho. Bom, como um lado positivo, nós podemos citar o preço, né, que por ser um aparelho com todas essas especificações, que são especificações que eu compararia ela ao HTC One M8, ele tem um preço muito bom, né, uma média aí de R$ 1.200, é um preço bem interessante para um aparelho que traz todas essas configurações. As configurações de processador, memória RAM, são comparadas sim aos melhores do mundo, digamos assim, aos melhores aparelhos, inclusive a tela Full HD, que é uma coisa bem interessante. Então, o uso dele para jogos, para rodar aplicativos multitarefas, é um ponto positivo sim. Ele não apresentou travamentos, não apresentou lag, nada que pudesse atrapalhar quanto a isso. Como contra, né, um ponto que seria negativo na minha opinião, é o uso do flash, como eu citei. Se você aproxima muito de um objeto, ele pode estourar um pouco a imagem pode sair um pouco mais clara, né, do que você deseja, então isso pode atrapalhar um pouquinho. E a falta de espaço para SD, para cartão SD, pode ser sim um probleminha, né? Já que o aparelho vem com todas essas especificações top de linha, por que não ter um espaço aí para armazenamento com, sei lá, 64 GB, 128 GB? Então poderia sim ele ser essas configurações. Mas não dá para criticar o aparelho por esses motivos, porque como nós já citamos aqui em outros vídeos que falamos de aparelhos da Blue, ela investe muito no aparelho, proporciona aparelhos de boa qualidade, mas não todos os recursos top de linha, senão o preço também seria igual ao HTC One M8, igual ao Samsung Galaxy S5. Então, com certeza, é um aparelho que, na minha opinião, vale a pena comprar, né, que você ainda vai ver mais vídeos aí, vai ter uma surpresinha sobre esse aparelho aí, então com certeza vai ter mais vídeos, vocês vão saber um pouco mais desse aparelho aqui no nosso canal. Bom, uma coisa que eu esqueci de citar durante a tela, para quem acha muito ruim ali acessar com a mão, né? Se você pega o aparelho e quer acessar aqui o canto de cima para ligar o aparelho, eu acho muito ruim, desconfortável ligar o aparelho aqui.
ele pode ser sim configurado gestos para ligar a tela. Então, se você apertar aqui 2 vezes, ele liga a tela. Então, você não precisa ir até aqui em cima para ligar o aparelho. Clicou aqui, pronto, ligou a tela, desbloqueou o aparelho sem nenhum problema. Bom, vou mostrar para vocês aqui agora o que tem dentro da caixa do aparelho, do XL aqui, o que que vem. Aqui, assim que você abre a caixa, tem o aparelho aqui em cima, obviamente, vem com a proteção aqui, né? Aqui vem os fones de ouvido, intra-auriculares, são de boa qualidade, como nós já citamos, né? Ele tem boa qualidade, um som bem limpo. Aqui o cabo para carregamento, transferência de dados, a chavezinha para tirar o espaço do micro SIM. Esse aqui é um suporte do aparelho, é meio que um suporte para você recolher o aparelho ali, né? Você pode deixar ele fixado aqui. Aqui é o carregador dele, vem com essa entradazinha retrátil aqui. A capinha do aparelho, certo? Manual. Esse daqui é uma coisa que eu achei bem interessante, é que a Blue já manda essas etiquetas NFC, que você pode configurar para desbloquear o aparelho através do NFC. Então é algo bem interessante, ela já mandou essas plaquetas aqui de NFC, bem bacana. E aqui no fundo também tem uma película para você proteger o seu aparelho, ou seja, ele já vem praticamente completo, né? Ele já vem aqui com a Screen Protector, tudo que você vai precisar, o aparelho já vem tudo aí dentro da caixa. Bom, galerinha, era isso que nós queríamos mostrar para vocês. Espero que tenham gostado da nossa análise. Espero que tenham gostado do Blue Life Peri XL, né? Ou XL simplesmente para nós brasileiros, que é este aparelho bonitão aqui. Espero que tenham gostado da análise. Não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu curtir aqui embaixo e deixe sua opinião sobre o aparelho, se você já conhece, né, se você já teve alguma experiência com a Blue, e deixe suas dúvidas também, que nós estamos tentando responder a todas as dúvidas possíveis. Beleza, galera? Valeu, até a próxima. Fui! Olá, pessoal. O aparelho deste vídeo foi fornecido por empréstimo pela Dog Shop. Gostaria de apresentar para vocês o site deles, né? Aqui você pode encontrar aparelhos de várias marcas e modelos, inclusive aparelhos importados, todos eles com garantia, pagamento facilitado aí para vocês e entrega em todo o Brasil. Assim que você paga, confirmou seu pagamento em 24 horas, eles já mandam o seu aparelho. Então conheça o site deles, o link está aqui na descrição, beleza? Valeu, Dog Shop!